Muito bem, estamos de volta a mais uma aula de Direito Constitucional, continuando os nossos estudos sobre o Conselho Nacional de Justiça. Já tivemos 2 aulas agora há pouco, esta é a terceira. Nesta nós começaremos a estudar os parágrafos do artigo 103b da nossa Constituição, onde teremos algumas considerações gerais acerca do Conselho Nacional de Justiça. Na próxima aula, nós vamos separar o parágrafo 4º. São 7 parágrafos. Aqui nós vamos saltar o 4º, porque será objeto de estudo da nossa próxima aula, porque ali estão as competências do Conselho Nacional de Justiça. Nesta aula, com os parágrafos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º e 7º, estaremos vendo algumas considerações gerais importantes sobre o CNJ, importantes para a sua prova. E aí, no parágrafo 1º, nós temos o seguinte: o Conselho Nacional de Justiça será presidido por quem? Pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Já dissemos isso na primeira aula, mas está aqui no parágrafo, vamos retomar. E nas suas ausências, nas ausências do presidente do Supremo Tribunal Federal, ausências e impedimentos, será presidido por quem? Pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Olha um detalhe aí, que aquelas bancas examinadoras que gostam de montar pegadinhas poderiam se aproveitar. Quem preside o Conselho Nacional de Justiça é o presidente do Supremo Tribunal Federal, mas ele está impedido, ele está de alguma forma ausente. Será sucedido na presidência do Conselho Nacional de Justiça não por um dos outros integrantes, mas pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. É o que temos no parágrafo 1º. E vamos para frente. Todos os membros do Conselho Nacional de Justiça, exceto o seu presidente, que é o presidente do Supremo, são nomeados pelo presidente da República, né? Existem as indicações que nós vimos na aula passada, cada um indicado ali por um órgão, mas depois são nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. O Senado Federal entra em cena. Entrou em cena anteriormente para indicar um cidadão comum, de notável saber jurídico, de reputação ilibada, e agora entra em cena para aprovar a nomeação de todos eles feita pelo presidente da República. E esta aprovação se dá por maioria absoluta. A aprovação do Senado Federal para a nomeação dos membros do Conselho Nacional de Justiça não se dá por maioria simples, não se dá por maioria qualificada de 2/3, nem por maioria qualificada de 3/5, se dá por maioria absoluta. É isso que temos no parágrafo 2º, artigo 103b. E no 3º, não efetuadas no prazo legal, prazo da lei que regulamenta, né, as indicações previstas nesse artigo, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal. Então, os membros do Conselho Nacional, conforme vimos na aula passada, são indicados pelas diversas instituições. Conselho Nacional, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil indica 2 advogados, o Procurador-Geral da República indica 2 membros do Ministério Público, um da União, outros estados, e aí os tribunais superiores também indicam seus membros, e aí se algum dessas instituições, desses órgãos do Poder Judiciário que deveriam fazer indicação não fizerem no prazo legal, serão indicados por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal. E vamos pular o parágrafo 4º, porque será matéria da nossa próxima aula, e o 5º. O 5º está aqui. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, um dos integrantes do Conselho Nacional de Justiça, é justamente o ministro do Superior Tribunal de Justiça. E este ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de ministro corregedor. É ele que exercerá a disciplina contra magistrados que estejam, de certa forma, desvirtuando a sua missão, né? Então, o ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de ministro corregedor
e por conta disso, por conta de toda esta carga de trabalho, ficará excluído da distribuição de processos no tribunal, não será relator de processo, né? Competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes. Aqui nós vamos ver as competências do ministro corregedor. Ministro corregedor do Conselho Nacional de Justiça, que, por força da Constituição, é aquele ministro que veio do STJ. Quais são as suas competências? Primeiro, receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado. Qualquer interessado neste Brasil pode oferecer denúncias e reclamações lá junto ao ministro corregedor, né? Relativas aos magistrados e aos serviços judiciais. É a sua primeira incumbência. Segunda, exercer funções executivas do Conselho de Inspeção e de Correição Geral. Bem genérico. Terceiro, requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições e requisitar servidores de juízes ou tribunais, inclusive nos estados, Distrito Federal e territórios. Poder de requisição, para auxiliá-lo nesta sua importante de exercer corregedoria em todo o país, em todo o poder judiciário. Então ele pode designar, pode requisitar magistrados, inclusive servidores de juízos ou tribunais, todos os órgãos componentes do Poder Judiciário, federal, da União, dos Estados, do Distrito Federal. E muito bem, no parágrafo 6 nós temos o seguinte: junto ao Conselho Nacional de Justiça, oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Aí, às vezes, o examinador da sua banca pega aqui este texto do parágrafo 6º do artigo 103b, onde tem que oficiarão junto ao Conselho Procurador-Geral da República e Presidente do Conselho Federal dos Advogados do Brasil. Essas duas figuras compõem o Conselho Nacional de Justiça. É isso que leva você a crer o examinador. Essas duas autoridades não compõem o Conselho Nacional de Justiça. Oficiarão, farão petição, né? Darão pareceres, mas não compõem. Apenas eles têm essa incumbência, eles têm esse poder de oficiar junto ao Conselho, mas não são componentes. Não caia nesta armadilha que pode lhe ser preparada pelo examinador. E vamos para o 7º. A União, inclusive no Distrito Federal e nos territórios, se houvessem territórios no Brasil, criará ouvidorias de justiça, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente o Conselho Nacional de Justiça. Uma possibilidade, se existir orçamento para isso, de se descentralizar o Conselho Nacional de Justiça no quesito corregedoria, né? Mas aí depende de orçamento, depende também de vontade política para tanto. Essas são as considerações gerais sobre o Conselho Nacional de Justiça, extraídas de alguns parágrafos do artigo 103b. Resta-nos ainda o parágrafo 4º, onde temos ali as competências principais do CNJ. Isso será matéria para a nossa próxima aula. Daqui a pouquinho, aguardo você.